Bom dia, boa madrugada. Palavra do dia. Vamos aqui trazer uma palavra de Deus. Agora é hora de pregar, conhecer um pouco de Jesus. Acordei cedo, aí falei, vou lá. Aí li a Bíblia aqui, uma palavra que Deus me deu alguns dias aí. E hoje eu vou tentar pregar ela, falar deste amor de Deus por nós. Está aqui Romanos 10. Deus está me dando essa palavra e teve algumas situações aí que eu não estava compreendendo. Algumas coisas acontecem para nos ensinar. E agora eu vou... Aqui Deus começou a revelar algumas coisas para mim aqui. Eu vou pregar. Vou tentar trazer uma palavra maravilhosa para você. Onde diz que a fé, que nós temos que ter fé no Senhor Jesus, que a fé no Senhor Jesus nos leva à salvação. É o único trajeto que tem o Senhor Jesus aqui na terra, foi salvação. Ele trouxe aqui um entendimento a um povo, e o povo que ele trouxe, que ele escolheu para entender, para colocar isso aí, porque ele deu uma promessa a Abraão de cuidar do povo dele, de cuidar da descendência dele. Só que aí foi passando os anos e o povo começou a mudar o conceito sobre o que Abraão ensinou, falou deste Deus Todo-Poderoso. Ele, conhecendo este Deus, ele começou a nos ensinar, porque ele achou, ele conheceu, ele perguntou se existiria um Deus verdadeiro, e Deus se apresentou a Abraão, dizendo que Abraão o achou, o encontrou. Porque Abraão, ele ajudava o pai a fazer aquelas estátuas de deuses. E ele um dia se perguntou qual que era o Deus verdadeiro, porque era feito muitos deuses. E ele se questionou qual que era este Deus verdadeiro. Porque existiria um Deus verdadeiro. De tantos deuses, de tantas crenças, teria que existir um de verdade. Porque até então, de onde sairiam este conhecimento de deuses? E ali ele perguntando, Deus vem e se apresenta a Abraão, dizendo que Abraão o encontrou. Então, Paulo, ele nos ensina, porque Paulo ele teve o privilégio de ser homem da lei na terra, perseguidor dos homens evangélicos, dos homens de Deus, até matando, tinha uma fama tenebrosa para os evangélicos. E depois ele tem toda aquela história que ele cai do cavalo, vê um clarão e é arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas ali inanarráveis, viu coisas ali que diz ele que não dá para explicar. E tudo que ele aprendeu, sendo doutor da teologia, da lei, era esterco, era nada. Muita gente não concorda com isso, não vai concordar com isso, não acredita no que Paulo se prega. Eles até pregam pelo Paulo, mas tem um entendimento diferenciado do que é falado, do que é revelado sobre a teologia, sobre o conhecimento das coisas de Deus.
teologia nada mais, nada menos o querer conhecer um Deus da lei de Moisés. Um Deus onde aqui diz que é diferente daquilo que Jesus pregou. Eu vou ler aqui, tentar ler aqui, para ver se dá um entendimento, clareia a minha mente e a mente de vocês, principalmente aqueles doutores da lei. Olha o que diz Paulo, conhecedor da lei, doutor da lei, homem que ensinava sobre a lei de Moisés, homem que cuidava com zelo das coisas de um Deus de lei. Olha o que ele diz aqui em Romanos 10. Primeiro, no cabeçalho, ele diz que os judeus rejeitam a justiça de Deus. No cabeçalho está escrito isso aí, que esse povo escolhido por Deus rejeitam a justiça de Deus. Não aceitam que pessoas que não seja da linhagem deles sejam salvos. Pessoas que não sigam a doutrina deles sejam salvos. Jogam fora, destrói. Olha o que diz aqui. Irmãos, Saulo, que se tornou Paulo, falando: o bom desejo do meu coração é orar a Deus por Israel, é para a sua salvação. O desejo do coração dele é interceder a Deus pelo povo judeu, pelo povo separado por Deus para a salvação deles. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Cuida das coisas de Deus, da lei de Moisés, mas não tem entendimento das coisas de Deus. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Viu? Achando que pela justiça deles é perfeita, é certa, não se sujeita à justiça de Deus, que mais para frente nós vamos ver qual que é a justiça de Deus. Porque o fim da lei, olha só, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz assim, a justiça de Jesus: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas, olha só, que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não precisa
tirar Jesus lá da glória. Não, só basta crer e será salvo, que Jesus ressuscitou dos mortos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Olha só o que diz aqui. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fé é essa. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creem? Como aqueles que não creem invocarão? Está aqui. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A importância aqui. Por isso que eu estou colocando isso daqui. Por isso que ele colocou em meu coração para pregar sobre isso daí. E como pregarão se não forem enviados por Deus? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quão maravilhas vão ser por nós que anunciamos esse Evangelho de Jesus, que é bom, perfeito e agradável. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Infelizmente, não é todos. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Viu? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, pregando. E as suas palavras até aos confins do mundo. Morreram, foram perseguidos, mas pregaram o Evangelho de Jesus. Mas digo no 19, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, lei de Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo de Deus, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz de Jesus, ele fala de Jesus. Isaías ousadamente diz, quando se fala da lei de Moisés, que vai cutucar aqueles que não entendem a palavra de Deus, que até são, mas não entendem. Fui chamado pelos que me não buscavam. Nós, gentios, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Aquelas ovelhas
daquele aprisco me interessa. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Jesus diz, Isaías fala que Jesus iria fazer tudo isso daí. Que mesmo assim, por esse povo judeu, esse povo escolhido, esse povo rebelde, contradizendo a palavra dele, ele estende a mão lá da glória sobre cada um de nós. Esta é a palavra de Deus. Este é o Evangelho do Senhor Jesus, porque através deste Evangelho, hoje eu consegui pregar essa linda palavra. Porque através desse Evangelho, essa mudança da lei de Moisés para a lei de Deus, que é graça, que é amor, é por isso que nós estamos aqui. Os nossos pés, ele nos leva a lugares maravilhosos, sabe? Regozejos grandiosos de pregar este Evangelho de Jesus, esta nova lei da graça. Existe lei de Moisés, existe homens e mulheres que não creem neste Evangelho, tanto é que fomos perseguidos, somos perseguidos, grandes homens de Deus morreram, deram a sua vida por este Evangelho, de pregar a todo mundo, nos confins da terra. Eu não vou nunca deixar de pregar este amor. Eu fui pregar quinta-feira, mas tinha uma nuvem assim, fechando, que me travou, eu não consegui pregar. Eu fiquei muito triste. Senhor, o que aconteceu? Pregar esta passagem, esta diferença entre Saulo e Paulo, entre um povo judeu com um povo que não era do aprisco, gentil, um povo abençoado que tem a bênção do lado, contra um povo distante de Deus, que Jesus disse, este povo, estas ovelhas me interessam. Vai lá, esquece tudo isso que você aprendeu, Saulo, se transforma em Paulo e leva esse Evangelho para esses gentios. E hoje está um gentio aqui pregando o amor do Senhor Jesus. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor, de todos, ricos para com todos os que o invocarem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. Diz, é que eu venho pregando aí um tempo sobre a fé e a salvação. A gente tem fé para pedir as coisas para Deus. Na quinta-feira foi um culto de campanha, pessoas colocando pedido ali em cima para receber nessa terra algo de Deus, receber emprego, receber bens materiais, receber os seus entes queridos na presença de Deus, muitos pedidos de curas, de libertações, muitas petições ali neste culto, maravilhoso. Mas aqui, essa passagem ensina que o maior que nós temos que ter é a fé naquilo que é maravilhoso para nós, para ir para um lugar onde não tem, porque todo mundo pede tudo,
mas ninguém se preocupa de pedir a salvação para o nosso espírito. Para que quando chegar o momento, porque vai chegar o momento para todos, a gente está preparado para retornar para o nosso lar. A palavra nada mais, nada menos era isso daí. Mas eu não sei o que aconteceu. Deus transformou tudo aquilo ali. Eu fiquei perdido, eu fiquei desorientado. Eu falei, e aí, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? É porque uma nuvem de não concordância estava ali no nosso meio. E agora não. Agora eu fui ali, acordei, fiquei ali em comunhão, perguntando, falando com meu pai. Ele falou, não, meu filho, a única coisa que eu queria que você falasse ali é sobre a fé diferenciada de tudo. Só que tinha pessoas ali que não estavam querendo ouvir isso aí, que estavam querendo se alimentar com outras palavras. Por isso que eu coloquei em você para falar, porque tudo é falado por ele, sobre o meu filho. O que meu filho veio fazer aqui? Jesus, ele veio aqui ao nosso meio para salvar um povo. Um povo. Mas é um povo que vai invocar, porque nós pregamos este evangelho até os confins da terra, para salvar. Salvação, fé na salvação. Não era só fé naquilo que eles queriam. Curas, bênçãos. Marido de outro, até um testemunho foi dito lá. Agora eu entendo por que foi falado tudo aquilo lá. Até um testemunho de mãe, sabe, entrando em condenação com os filhos, destruição, sabe, e ter revelações ali de coisas que não podemos nem imaginar em fazer. Jesus diz aqui na palavra dele que todo aquele que invocar o nome dele será salvo. E diz mais ainda, e diz que será salvo tu e a tua casa. Então Jesus, ele veio aqui a essa terra para nos ensinar um evangelho numa fé que ele salvou, que ele não precisa, que a gente não tem que ter mais dúvidas de tirar ele lá da glória para trazer aqui no nosso meio. Que a gente não tem que ter dúvidas que ele venceu a morte ou não venceu a morte. A gente tem que ter essa certeza. É por isso que eu saio pregando. É por isso que eu saio trazendo este amor. Eu fiquei meio desorientado. Porque tem situações que nós vamos pregar o evangelho, a graça e o amor, e tem gente não concordando com aquilo que está sendo pregado. Tem pessoas que acham que o Senhor Jesus, ele veio para alguns. Tem pessoas que acham isso daí. Que o Senhor Jesus veio resgatar só aqueles que levantarem a mão e aceitar ele. Mas aqueles que levantaram a mão e aceitaram a ele como único, exclusivo Salvador, não pode ter nenhum deslize na lei de Moisés. Por isso que vem contradizer, por isso que Moisés diz que vem colocar no meio deles dúvidas. É Moisés, lei de Moisés que diz isso daqui. Isaías ousadamente diz: fui chamado pelos que nem não buscavam a ele. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo o dia
estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mesmo esse povo judeu, mesmo esse povo escolhido, entrando numa teologia errada, ele estende a mão. Se ele estende a mão para um povo que rejeita ele, contradizente, imagina por nós que pregamos este amor, esta graça. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. É a palavra da fé. Jesus, Deus, Espírito Santo de Deus, a Trindade, nada mais, nada menos queria que eu pregasse isso daqui. Os judeus rejeitam a justiça de Deus, de um Deus de letra maiúscula. Qual que é a justiça de Deus de letra maiúscula? Qual que é? É essa aqui: crer no Filho que venceu, ter fé no Filho chamado Jesus Cristo que venceu. Tanto é que ele pegou um homem doutor da lei, conhecedor, zeloso pelas coisas de Deus, de um Deus de letra minúscula, da lei de Moisés, porque a palavra do Senhor diz que a lei não salva, a lei condena. É palavra, e se ouve muitos sendo doutores, querendo ser doutores da lei. Como pode ser um povo contradizente? Como que pode ainda, com todo esse ensinamento de Paulo, de Saulo, que era doutor da lei, se tornou a Paulo e diz que é esterco, tudo isso daí que a letra mata, como pode continuar no erro? E como pode, agora eu vou entrar mais profundo, e como pode Jesus continuar estendendo a mão por eles? Como pode? É nisso que ele me coloca aqui para fazer. Sabe por quê? Pode? Porque ele pagou, Jesus pagou este alto preço. E este povo judeu contradizente tem a promessa de salvação. O povo judeu contradizente que não entende a palavra de Deus, e ele diz que vão ser salvos, que Jesus, um vencedor, está o tempo todo com as mãos estendidas para eles, vai ser salvo. Sabe por que vai ser salvo? Porque creram que Jesus salvou. Porque vão crer que Jesus salvou. Eu tiro por mim. Quantas vezes eu fui chamado por Deus para estar aqui hoje do jeito que eu estou, pregando este amor? Muitas vezes eu neguei. Pensou se Jesus voltasse ali para resgatar a igreja quando eu estava negando? Sabe o que iria acontecer comigo? É palavra de Deus. Eu iria ser rejeitado. 5 prudentes e 5 loucos. Falei sobre isso também. Eu iria ser aquelas 5 loucas. Não te conheço. Não vai entrar mais aqui no meu reino. Mas é só por um período. Porque ele diz aqui que ele não vai deixar de estender as mãos. Se prega muito sobre condenação, se prega muito de ir para o céu, para o inferno. Aqui explica tudo isso daí. Tudo está escrito na palavra do Senhor. Jesus, ele não veio aqui para ser derrotado.
Ele veio aqui para ser vencedor e ele venceu. Ele venceu Satanás lá na cruz. A gente se pergunta por quê? Eu já me perguntei tantas vezes sobre isso daí. Por quê? Vivemos neste mundo, crescemos, temos famílias e morremos. Questionei isso daí. Por que, Senhor, o Senhor nos ama tanto assim? Por que o Senhor fala conosco, nos chama, põe pessoas para falar com a gente? Ó, Jesus te ama, Jesus quer você perto dele, vai acontecer isso. Foi revelado para mim. Satanás, ele está te destruindo, ele quer te destruir. Vai para o Senhor, o caminho é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que isso? Aí eu comecei a perguntar, questionar, por que tudo isso? E ele começou a me mostrar, ele começou a me ensinar através do meu... Por isso que é bom ir para a igreja. Porque lá tem um homem de Deus pregando. Agora aqui tem o celular, tem o Facebook, tem os ao vivos. A gente passa no Facebook, vê alguns pregadores pregando aí, dá desespero. Mas não é todos que são assim. Sempre aparece um cara meio atrapalhado que nem eu assim, para trazer um Jesus diferente. Nesse daí você preste atenção. Naquele que venha, só venha a nós e ao vosso reino a nada, aí não passe direto. Mas quando ouvi um homem dizer, um homem de Deus falar aqui, um profeta escrever aqui, deixar escrito aqui, não eu, porque eu não sou profeta de nada. O último profeta veio lá em João Batista. Depois disso daí não existe mais profeta. Não existe mais profeta. Existem revelações de Deus. Deus revela, que já foi falado para mim. Já vieram de mim e falaram assim, ó, Deus quer você perto dele. Porque ele usa as pessoas. Nós somos templo do Espírito Santo. Usa. E usa, ó, Deus me usou para falar. E tudo que Deus me usou para falar aconteceu. Eu dei lá também um testemunho sobre isso daí. E que não canso de dar esse testemunho. Deus vem falar para mim que Satanás queria destruir o meu filho. Fui em oração, fui ali em clamor, pedi a Deus mais uma chance. Por 2 vezes Deus deu a chance, permitiu que ele fosse preso. E na 3ª vez Deus falou, eu vou trazê-lo. Avisei a ele, ó, Deus vai te levar, você vai morrer. Assim, do jeito que Deus falou para mim, aconteceu. Vai vir um policial e vai te dar um tiro na cabeça. E você vai morrer. Mas antes dele atirar em você, clame pelo sangue do Cordeiro. Porque o meu filho estava roubando, matando e destruindo. Ele estava com o espírito de Satanás. Deus me deu ali por isso que é bom interceder. Por isso que é bom orar pelas pessoas. Não só pelos teus, mas por todos ao teu derredor. Interceder, pedir, dá-se-vos-á. E ali eu falei para o meu filho, falei para a mãe dele, para os irmãos dele, eu declarei tudo que Deus mandou falar. Olha, vai acontecer isso. Digo, não sai. Deus está falando. Deus falou a primeira vez, você foi preso. Deus falou a segunda vez, eu intercedi, você foi preso. Agora você vai ser morto, meu filho. Sai dessa vida, vamos para a casa do Senhor. Ele está te chamando. Mas Ele te deu uma estratégia, porque sabe que você não vai. Eu sei que você não vai, porque Ele já falou que vai te levar. Então, quando chegar a hora, clama pelo sangue do Filho dele. É o único caminho. É a única verdade. Não é lei de Moisés. O caminho da vida eterna é Jesus. Clame. E quando chegou nessa hora, ele clamou. Como é que eu sei? Eu estava lá no junto? Não. Porque Deus fala comigo. Deus falou comigo. Deus mostrou para mim o que iria acontecer. A primeira vez que Deus falou comigo, Ele usou lá um pastor, não sei se foi um pastor, foi alguém
numa revelação que veio para ele, falou, ó, Deus está falando no meu coração e eu tenho que te falar. Eu não sou profeta, não é profetizado, não é nada. É recado de Deus. Ele vai provar para você que te ama. Vai acontecer algo na tua vida que você vai ver Deus. Porque Ele te ama muito. Ele quer você para isso, para fazer a vontade dEle. Na obra dEle, Ele te escolheu, te chamou de um chorco de lodo e firmou os teus pés numa rocha, Lucifer. Ouve a voz do Senhor. Qual que é a voz do Senhor? Ele vai provar que te ama. E ali eu vi o cara querer roubar um carro que eu tinha na época, estava dentro do meu carro, botar uma arma cara a cara comigo assim, um 38, cano comprido, cano longo, e com as duas mãos assim, e olhava no olho dele assim, vermelho, aquele branco estava vermelho, parecendo um fogo. E puxava, tentava puxar com as duas mãos o gatilho, travou as mãos dele. E a minha amiga Fafá disse, velho, ele vai te matar. Eu falei, não vai, Fafá, ele não vai me matar, porque Deus está comigo. Ele abaixou o revólver e saiu correndo, em disparada, com uma arma de fogo na mão. Por isso que o fogo não é de Deus. Por isso que a lei de Moisés, que é fogo, não é de Deus. Cai fora disso daí. Você vai para o inferno porque eu faço isso daí? Não, você não vai para o inferno. Você vai lá para a grande tribulação. Chicote vai estralar no seu lombo. E basta, e para sair disso daí, basta você ter essa fé que Jesus morreu por você, que Jesus salvou você. E você não precisa fazer nada. Você não precisa subir lá no monte para orar e pôr seu joelho em cima de um outro monte. Não precisa. Você não precisa carregar um balde de um galão de água e subir as escadarias não sei da onde. Não precisa. Você não precisa fazer esforço nenhum. Sacrifício. Esses dias eu correndo aqui em Araçatuba, eu vi lá, fizeram sacrifício em 2 coelhinhos da Índia. Ou era um só, parece que era um só. Cortou a cabeça e pôs a cabeça debaixo do corpo, num negócio de palha de banana, fazendo sacrifício com animais, matando animais inocentes. E a palavra do Senhor diz que nada disso se precisa mais. Na lei de Moisés, sim, quem está na lei de Moisés fica fazendo essas barbaridades. Sacrifício em animais, sacrifícios em seres humanos, em criança. Existe tudo isso daí. Magia negra. Como pode? Está escrito magia negra. E a pessoa falando, achando que é de Deus, que está fazendo sacrifício para Deus. Lei de Moisés, achando que é de Deus, que está fazendo a vontade de Deus. E prega, sobe no púlpito e prega. Eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. É do seu Pai, sim. Ó, não existe chifre, existe enganador. Cai fora disso daí. Ou você para com isso. Jesus, como eu preguei na quinta-feira, Jesus está voltando. Jesus está retornando. E ele vai levar 5 prudentes e vai ficar 5 loucas. E se você ficar, faça que nem o Guido. Clame pelo sangue do Cordeiro. Se entregue. Os discípulos de Jesus, quando pegaram o Senhor Jesus, a gente tem que copiar os discípulos de Jesus. É o que eles vêm nos ensinando aqui. Quando pegaram o Senhor Jesus, os discípulos, deram área. Os 12 discípulos desapareceram, se esconderam. Teve um até que xingou Jesus. Xingou, negou e ainda esculhambou com Jesus. Vazou. Depois que Jesus ressuscitou, que eles viram que realmente era o Filho de Deus, o que aconteceu?
eu me dou agora, se uniu a Jesus e saiu pregando o Evangelho. Esse Evangelho que eu estou trazendo para você. Para trazer esse Evangelho para você hoje, esses discípulos que fugiram, que negaram o Senhor Jesus e voltaram e deram a vida deles por esse Evangelho, aqui e agora. É um Evangelho que foi sangue. Jesus derramou sangue, os discípulos derramou sangue e nós derramamos sangue até hoje. Por pregar essa graça, este amor, nós somos perseguidos por homens de Deus, que se dizem de Deus, da lei de Moisés. E são sumos, e são doutores, e são pessoas consideradas bambambam no meio religioso. Jesus vai falar, não te vão ficar espantados. O nosso pastor está ensinando sobre isso. Não te conheço, mas eu preguei a tua palavra, eu orei em teu nome, eu curei enfermos, leprosos, ressuscitei até mortos, no caixão lá eu ressuscitei. Não te conheço, para trás de mim, vós que praticai a iniquidade. Falei sobre a iniquidade também. Esses dias eu não vi, minha esposa falou para mim que, não sei se foi pastora ou pastor, eu não me liguei nisso daí, deitou no caixão lá, morto ou morta, não sei, não importa se foi homem ou mulher, somos todos de Deus, pôs a mão lá e dentro do caixão e morto ou morta. Ela vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. E para ressuscitar você põe todo o seu dinheiro que tem na sua carteira agora, todo o seu dinheiro que tem no seu bolso, todo, nada, não deixe nenhuma moeda no seu bolso. E o povo começou a tirar os dinheiros dos bolsos e jogar tudo no caixão onde estava aquele homem ou mulher de Deus. Depois que encheu o caixão de dinheiro, se levanta. É o Evangelho de Moisés. É o Evangelho da lei de Moisés. E minha esposa ainda disse que todos derramaram tudo que tinha em cima do caixão. Nós somos enganados porque queremos. Nós somos diferenciados porque queremos. Não ouvimos este Evangelho, que é de graça, que não precisa pagar nada. Consegui, Senhor, glória a Deus, pregar aquilo que o Senhor colocou para mim pregar. Que a nuvem estava sobre nós e não saiu nada. Não consegui nem ler, Algo que eu li agora, lá na hora, não consegui pregar. Segredos de Deus. Era para ser hoje, era para ser agora, neste momento. Então a palavra do Senhor é essa. Fé no quê? Nas bênçãos desse mundo? Não. Fé no Senhor Jesus. Na vinda do Senhor Jesus. Nos resgate do Senhor Jesus. Esta é a fé. O meu filho, Deus falou comigo. Ele clamou. E quando vier a grande tribulação, quando você se tornar igual aos discípulos de Jesus, fugir e depois ver que Jesus levou os escolhidos, você volta e fica na posição. Porque os anticristos vão vir para cima de você e vão pôr uma arma. É bíblico na tua cabeça e falar, nega a Jesus agora ou morre. A palavra é essa, não tem outra. Nega, é o que fizeram com os discípulos. Os discípulos falaram, não nego. Não nego. Pronto. Quem são eles? Está aqui em Apocalipse 7. Quem são estes
Estes são os que vieram da grande tribulação. É palavra de amor, é palavra do Senhor Jesus, é palavra de fé. Procure pela glória dele. As outras coisas deixa para lá. Palavra do dia. Fica na paz. Hoje eu deixei de fazer tudo para trazer essa palavra agora. E eu estou sentindo a alegria do Espírito Santo dentro de mim. Como eu não senti no dia que eu trouxe essa palavra. Senti preso, senti angustiado, senti a falta do Espírito Santo, porque tinha no nosso meio murmuradores, porque tinha no nosso meio pessoas querendo algo que não é de Deus, querendo coisas que não são de Deus. Tanto é que eu preguei lá, dei um testemunho de uma pessoa pondo um bilhete no envelope querendo o marido da outra e querendo que Deus matasse a outra para ter o marido. De ver, pedir para Deus, uma pessoa dele, abençoada dele, queria tomar a bênção dos outros. Deixa a bênção dos outros para lá. Deus deu é dele. Peça a sua, que Deus tem o melhor para você. E o melhor para você é esta fé no Senhor Jesus, é a vida eterna. Ele não vai retornar, sair dos mortos para provar para você que ele ressuscitou. Não, ele não vai fazer isso. Nós temos o Espírito Santo para nos ensinar, para nos convidar, para nos chamar e ficar na presença dele. Eu não quero mais parar de pregar, mas eu tenho que parar. Eu tenho que descansar um pouco agora, porque eu fiquei acordado, só meditando, chorando nos pés do meu Pai. Por que, Senhor, eu não consegui pregar na tua casa, na casa de oração, por causa de murmuradores, meu filho, por causa daqueles que têm a lei de Moisés. Então tem hora que eu travo os meus escolhidos, porque quando você chegar em um lugar, é palavra, e for pregar e eles não quiserem, saia daquele lugar e até a poeira dos seus pés sacuda. Eles vão ter coisas iguais ou piores do que Sodoma e Gomorra. Está escrito na palavra do Senhor. Então, acorda, viu? Acorda enquanto é tempo. Ouve a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Dá alegria nos nossos corações. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Depois Ele vai me dar mais. Eu venho aqui e trago mais. Me perdoem aqueles que ouviram aquilo que Deus não deixou eu falar. E deixou eu falar agora. Glória a Deus. Oh, glória.